Oi gente, eu sou a Lara, eu falo de negócios, empreendedorismo e dificilmente você vai ver eu falando sobre a minha vida pessoal na internet, porque primeiro não é meu objetivo, mas também tem um motivo e uma consequência para isso. Eu trago experiências, dores, problemas, soluções e conquistas para cá quando eu vejo aplicabilidade na vida de quem vê, mas também quando eu tô muito bem resolvida com isso, porque na minha opinião, falar sobre coisas pessoais é um pouco sangrar em tanque de tubarão. Então eu nunca sei quem tá vendo, eu nunca sei o que vão falar e eu preciso estar bem resolvida a ponto de ler um comentário super negativo e não me afetar tanto assim. Nesse caso, hoje a gente vai tirar um pouco a área comercial, vou trazer o Lara Fernandes e vou te contar a vez e o período que eu tava completamente perdida, não sabia o que queria fazer e espero que seja útil para você. Apesar de falar sobre negócios, nem sempre foi assim. Primeiro, porque não é minha primeira formação, eu tenho outra faculdade que não tem nada a ver com isso. E também porque foi uma decisão bem recente, na verdade. Eu comecei a faculdade de negócios ano passado, tô no segundo semestre, então é super recente, mas de fato vocês veem que eu faço muita coisa, sou muito ativa e falo sobre tudo que eu já tenho conhecimento, então parece que é uma decisão de tempos, mas não é. Então assim, tem aquelas pessoas, e você tenho certeza que vai se identificar com isso, que tem aqueles amigos, né? Ah, desde criança eu queria fazer medicina e hoje, 20 anos depois, estou me formando. Ou, porque eu brincava com Lego e gostava de fazer construções e hoje sou engenheiro. Na minha vida não foi assim, tipo, eu não tenho nada inato, sabe? Então foi uma decisão muito mais por escolha mesmo do que por vontade ou talentos. Óbvio, eu vendia coisas quando eu era criança, eu gostava e tenho esse lado muito administrativo, mas não foi uma coisa tipo óbvia igual quando é para aquela criança prodígio, medicina ou engenharia que seja. E o que aconteceu, né? Eu tava no terceirão, eu olhava a lista de cursos e falava, cara, eu não me vejo fazendo nada disso, não tenho vontade de fazer nada, eu achava defeito para todos os cursos que existiam. Eu ia para as feiras de profissões e tipo não saía encantada por nada, então foi uma decisão muito difícil, porque eu olhava para as pessoas que estudavam comigo e tava todo mundo super estudando e ralando para passar no curso tal, na faculdade tal, e eu tava tipo o patinho feio sem saber para onde ir. Então foi meio complicado assim. E aí o resultado disso é que eu comecei a trabalhar voluntariamente, sem receber nada por isso, por um tempo, e decidi que eu ia fazer teologia. Então eu saí, do ensino médio com 17 anos, entrei na faculdade e não me arrependo, porque assim, na minha realidade é o curso natural das coisas, então as pessoas saem cedo da escola, já entram, se formam ali com 21, 22 anos e tá tudo certo. Só que, cara, chegou assim na metade e por um tempo eu fiz faculdade na pandemia, eu olhei e falei, não é bem isso, porque eu já trabalhava, então eu não só vivia a teoria como a prática todos os dias, e eu via que tinha competências que eu precisaria ter e que eu não conseguia desenvolver, mas também tinham muitas coisas e habilidades que eu tinha que, eram completamente inúteis naquele serviço, sabe? Então eu falei, cara, eu poderia estar sendo muito mais útil, eu poderia estar estudando uma coisa que ia me alegrar mais e, ao longo prazo ia me fazer muito bem. E comecei a pensar, então, que teologia não ia ser o meu rumo profissional. E aí pensa, tá? Eu tava na metade da faculdade, com 19 anos, já torrei uma grana na mensalidade. E aí eu chego e falo, será que não é melhor a gente pegar dinheiro e colocar em outra coisa? Acho que eu vou mudar de curso. Eles falaram, agora aguenta, filho. Você tem responsabilidade nas suas decisões. Fez o que queria, agora aguenta o que não quer. Então, cá estou eu, terminando a faculdade, assim, mais por uma decisão de, me comprometer do que por vontade, mas eu entendo também, eu acho que faz parte da vida, e é isso. Mas aí, então, rolou isso e eu já comecei a entender que, além de teologia, eu ia sim ter outra formação, ia estudar sobre outra coisa, e eu olhava e não me encaixava em nada. Então eu comecei a fazer teste vocacional, fui para psicólogo, e aí eu quero contar 2 cursos exclusivos que foi assim incrível. Que o primeiro, quando eu fazia os testes e conversava, dava direito. As pessoas falavam, cara, você tem que fazer direito. E aí, por esse lado incisivo, e vou falar a verdade a qualquer custo, e por falar bem também, eu acho que existiu essa opção, mas eu já descartei logo de cara, não tinha a mínima vontade de aprender. E eu decidi que eu ia fazer nutrição. Hoje eu olho pra trás e falo, graças a Deus eu não fiz nutrição, porque eu não queria ter essa obrigação de ter 40 anos e ter que malhar pra seguir com a minha vida. E também porque eu gosto de comer besteira sem peso na consciência.
mas eu tinha decidido que era isso e não tem nada a ver comigo. E o negócio eu acho que independente do caminho que eu escolhesse, eu ia me dar bem porque eu sou ativa, eu gosto de estudar, mas hoje eu olho e falo, ainda bem que eu não fiz isso. E eu não tô te contando isso pra desmerecer teologia, nutrição, enfim, mas pra você entender que hoje a Lara super decidida, ano passado já era completamente diferente. Então, vamos desenrolar mais essa história. Pra mim, esse é o ponto mais importante desse vídeo, porque eu até coloquei aqui como o problema da inércia, né? Porque às vezes, quando a gente se depara com essas situações da vida onde a gente precisa tomar uma decisão importante, com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, o que eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, a gente fica esperando uma resposta cair do céu. Só que aí que tá, se a gente espera uma resposta cair do céu, a gente fica na inércia, a gente não se movimenta. E veja bem, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu estudo, pelo que eu trabalho. Eu tenho 21 anos. E essa decisão já foi tomada quando eu tinha essa idade. Então, se eu tivesse esperado me comprometer, porque é um compromisso muito sério, porque é financeiro, é temporário e é intelectual e, né, envolve meu tempo, energia, neurônios, é difícil mesmo, porque quando você não tem 100% de certeza de algo, é muito arriscado. E existia essa possibilidade de eu ter me arrependido completamente, e aí eu ia estar em uma situação muito difícil, que eu ia estar na minha segunda faculdade, sem saber o que eu queria, e tipo, cara, ia ser meio pai, assim. Só que se eu não tivesse nem tentado, primeiro que eu não ia saber se eu ia gostar ou se eu ia odiar, mas também eu ia estar parada. Então tem amigos meus que fizeram ensino médio comigo 5 anos atrás e que ficaram esperando. E até hoje eles poderiam estar se formando em alguma coisa que, ok, eles talvez não amem, essa é a vida, acontece, mas principalmente eles nem descobriram, eles nem foram atrás disso, sabe? E aqui eu vou colocar uma frase que eu acho que vai ser muito bem pontuada, que não fazer uma escolha já é uma escolha. Então, quando você olha para o caminho X ou Y e decide não vou por nenhum, não é que você não está decidindo nem X nem Y, você está escolhendo outro caminho alternativo a esse, onde você se coloca ativamente na posição de não vou fazer nada, tá entendendo? E aí você me pergunta, Lara, mas e se eu investir em algo e der errado? Ou ainda, Lara, mas eu não tenho nem dinheiro para tentar fazer alguma coisa. Bom, eu respondi essa pergunta em 10 minutos de vídeo, eu vou deixar linkado aqui, você termina de assistir esse vídeo e já vai pro outro, porque, né, tá bem explicado. Mas tem uma coisa que é muito falada e que eu discordo completamente, que é aquele negócio, né, porque você tem que saber exatamente para onde você tá indo. Hoje, olhando para a posição que eu tava há 1, 2 anos atrás, eu sei que isso é muito fácil de falar e muito difícil de fazer. Então, para começar na internet, você precisa, e a primeira coisa é definir o seu nicho. Ou para você se casar com alguém, você tem que amar e sentir aquela paixão por 10 anos pela pessoa. E não é assim que funciona na vida real. E tipo assim, se você souber, ótimo, melhor, cara, está na melhor das hipóteses. Só que para a maioria das pessoas não é assim. Porque veja bem, você tá vivendo e ninguém te deu um manual de instruções. Você não teve outra vida para testar e ver o que dá certo, o que não dá, o que você gosta, o que não gosta. E aí, ao invés de ir pro você precisa saber o que você quer, eu vou te dar outra solução, que foi o que eu fiz, que é, você tem que descobrir o que você não quer. Você não tem como descobrir o que quer, porque, como eu te falei, você não teve outra oportunidade além dessa. Mas é sua responsabilidade descobrir o que você não quer, para tomar uma decisão mais assertiva. Então, quando você começa a descobrir o que você não quer, você vê as coisas um pouco menos embaçadas e começa a pensar, cara, eu não gosto disso, então vamos fazer esse caminho alternativo. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, tá? Foi um trabalho, funcionário e tal, CLT e tudo. E aí eu comecei a descobrir o que eu não gostava. Então, pra mim, Lara, o esquema de horário fixo é tipo a pior coisa que você pode fazer comigo. Porque eu precisava chegar no trabalho 1 da tarde, sair às 6 e depois ir pra faculdade. E tipo assim, às vezes tinha dias que eu terminava tudo que eu tinha pra fazer em 2 horas. Aí as outras 4 eu ficava tipo na cadeira moscando, o tempo que seria muito bem aproveitado em outra situação. E o resumo de tudo é, quando você se movimenta, você começa a descobrir caminhos que você não descobriria de outra forma. Então eu só percebi isso e só descobri que eu sou muito boa quando eu tenho essa flexibilidade com horários e, enfim, prazos, porque eu trabalhei por 4 anos nesse esquema, fazendo o que eu não amava para descobrir o que eu amo de verdade. E tipo, não tem como você saber de outra forma. Você pode ler, você pode ver a experiência dos outros, mas
A vida real é muito diferente do que na teoria. Então, eu posso te falar um monte de coisa, mas você tem que testar na prática, você tem que ir lá meter a cara. E por isso que eu falo, quer ser empresário? Cara, seja CLT antes, seja funcionário, vai e fica por vários anos na mesma empresa. Porque daí você vai começar a descobrir o que vai ser bom para os teus futuros funcionários, mas também o que vai ser bom para você. Bom, conclusão de tudo isso, eu anotei aqui, você vai me permitir ler para você, para eu não esquecer de nada, que é, hoje eu tenho muito mais certeza de onde eu quero chegar e não é completamente claro, então eu não sei exatamente como e por onde fazer, mas já é muito mais claro do que um ano atrás, porque eu decidi me comprometer sem ter 100% de certeza. E me arrisquei muito, porque tinha grande chance de eu não gostar também. Mas foi a melhor decisão que eu tomei. A segunda coisa é que eu decidi continuar coisas que eu não amava por responsabilidade. Então, o meu primeiro trabalho, eu gostava muito, mas assim, não era o que eu amava e queria fazer pro resto da vida. A minha faculdade, eu não amava, mas eu tô terminando ela. Então, tem coisas que a gente faz mesmo sem amar. A terceira é que eu decidi começar aos poucos, sem ter tanto dinheiro. Eu comecei um canal no YouTube com uma câmera, e aí eu não tinha mais como pagar pela câmera. Então, assim, cara, são coisas pequenas que vão construindo a sua identidade, o seu trabalho, o seu jeito de ser. E a última coisa que eu coloquei é escolha com sabedoria, porque a vida passa rápido. Então não escolha ficar na inércia, não escolha a certeza cair do céu, porque essas coisas não acontecem. Ou se acontecerem, você vai perder a oportunidade para aqueles que se comprometem e estão prontos, porque decidem estar assim. E a última coisa que eu coloquei é escolha com sabedoria, porque a vida passa rápido. Então assim, não escolha ficar na inércia, não escolha a certeza cair do céu, porque essas coisas não funcionam assim. Descubra o que você não quer. Já é um ótimo começo. Porque não fazer uma escolha também é uma escolha. Espero ter sido útil. Até o próximo vídeo e tchau.